Olá, que bom ter você aqui com a gente em mais um episódio do Impacta Conecta. Esse ponto de encontro entre alunos comprometidos e líderes inspiradores. Hoje eu vou conversar com o Thiago Joia, responsável por recrutamento e seleção na Avanade, e com a Monique, que foi minha aluna no curso de Soft Skills em Defesa Cibernética, né? E que agora é PMO lá na Avanade. E aí eu tive essa sorte de achar esse elemento em comum com eles aí e conseguir montar esse episódio, trazendo pessoas que são da mesma empresa e não se conheciam. Sim. Né? Para se conhecer aqui e, enfim, trocar aí experiências e descobrir oportunidades de se ajudarem aí ao longo da vida, de nos ajudarmos ao longo da vida, né? Acho que esse comentário aqui puxa o gancho do que é a tônica desse produto, né? Que é a colaboração, né? Esse produto que eu falo, o podcast Impacta Conecta, né? Então, assim, acho que esse é o maior diferencial do ser humano, é a capacidade de colaborar de forma flexível, em grande escala, e à medida que a gente vai tocando a nossa vida aí no trabalho, na faculdade, essas oportunidades de conexão vão surgindo, e de uma forma, assim, muito desestruturada. Eu percebi que é um negócio muito aleatório, né? E aí a gente está tentando criar elementos aí dentro da faculdade, com o núcleo de carreiras, né? E um deles é o Impacta Conecta, que é, de uma forma estruturada, aproximar as pessoas, né? Então eu vou passar a bola para o Thiago, pedindo para ele fazer um comentário que, se a gente não aproveitar agora, Monique, a gente vai perder essa oportunidade, porque a conversa vai por esse caminho padrão do episódio do podcast, que é comportamento e carreira. A gente vai falar das nossas carreiras, aposto que você vai querer entender a fundo a carreira dele, e ele vai também ter os pontos dele aí sobre a sua e tal, e a gente vai começar a bater bola, e vai acabar perdendo essa oportunidade. Quer entender como é que você está vendo hoje, Thiago, o mercado, as carreiras de tecnologia de uma forma geral? Queria aproveitar esse comecinho de papo aqui para você trazer esse overview, né? Porque, afinal de contas, você enxerga, né? Você tem uma posição privilegiada, né? Uma visão panorâmica aí do mercado de tecnologia. Bora lá. Tá. Obrigado pelo convite aí. Estou super feliz de estar aqui, ter conhecido a Monique, né? Já conhecia o Marcelo aí. Mas vamos falar de tecnologia, né? A gente sabe que tecnologia, ela vem crescendo aí absurdamente nesses últimos anos, né? Eu estou trabalhando com tecnologia desde 2010, então mudou muita coisa de lá para cá, né? E a gente pode ver, né, com o movimento do mercado também, né? O que está acontecendo, né? A gente vê que a tecnologia, ela vem avançando cada vez mais. A gente vê um pouquinho de cybersecurity também crescendo bastante. A gente tem olhado também agora inteligência artificial, né, crescendo absurdamente com coisas tanto da Microsoft quanto de outras tecnologias, né? E assim, olhando o mercado hoje, como uma visão que a gente tem lá de candidatos, né, de vagas, o momento agora é só crescimento, né? A gente vê que a gente passou por uma pandemia aí que deu uma aliviada, né, em algumas coisas, mas a gente está voltando muito forte com isso, principalmente aí quando a gente vê tecnologias voltadas aí à inteligência artificial, né, a segurança também. A gente vê muita coisa acontecendo, mas a gente pode esperar aí nos próximos, sei lá, meses, né, alguns anos aí, que tecnologia, ela vai continuar nesse desenvolvimento de trazer pessoas, né, a gente vai continuar nessa busca por pessoas em tecnologia, né, e eu acho que só tem de aumentar cada vez mais, né? Então você que está querendo ir para a área de tecnologia, conhece alguém que quer ir para a área de tecnologia, é um ambiente, um mercado assim muito competitivo, mas existe muitas oportunidades, né? Então hoje a gente fala até um pouquinho aí depois eu vou querer que a Monique explique um pouquinho também sobre isso, né? Que às vezes a pessoa, ela está fazendo uma faculdade para entrar na área de tecnologia, mas muitas vezes a pessoa que tem talvez um curso que ela fez, sei lá, no YouTube ou uma plataforma, ela consegue também se desenvolver e consegue entrar numa área de tecnologia, né? Então,
Isso também é importante. Se eu não consigo fazer uma faculdade agora, vou começar a focar em alguns cursos para eu me aprimorar e aí sim conseguir entrar numa área, alguma coisa. Aproveitando esse gancho que você trouxe, eu queria perguntar para você, para o pessoal que tem casa, normalmente o pessoal fica muito em dúvida do que fazer, quais são os primeiros passos para entrar na área de tecnologia, principalmente para quem está vindo de transição de carreira. Sim. Então, eu vi que você dá algumas dicas para quem está começando agora, para quem está entrando, né, para quem quer entrar no mercado de tecnologia e estava em outras áreas. Eu queria saber se você pode passar para a gente essas dicas. Sim. Eu comento um pouquinho ali no meu LinkedIn, e também pessoas que eu converso bastante, que a primeira coisa que você precisa fazer é ter vontade, né, de entrar na área de tecnologia. Então, você viu lá, você achou legal, você viu que faz sentido para sua carreira, né? Então, beleza, escolheu talvez um caminho que precisa, um desenvolvimento, uma parte de infraestrutura, né? Então, começar a olhar um pouco mais para isso. Assim que escolhe essa área, você então começa, como eu falei, né, fazer alguns cursos, né? Poxa, tem uma plataforma que eu conheço, que é legal, que faz sentido para eu me desenvolver, e ir atrás de cursos, ir atrás de pessoas, né, de empresas que você tá de olho, né, principalmente, poxa, eu gosto dessa empresa porque é legal, tem uma tecnologia que faz sentido para eu me desenvolver. E eu aprendi uma coisa na vida, né, que principalmente para as pessoas que estão querendo entrar, é uma coisa muito interessante, né, que todos os projetos que vocês fazem, que as pessoas fazem, né, que quem está começando faz, ele tá às vezes no GitHub, né, você coloca lá, você sobe no GitHub, mas começa a colocar isso no seu LinkedIn, começa a aparecer mais isso para o mercado, que as pessoas vão começar a olhar para, poxa, o que o Thiago fez, né, de um projetinho que ele fez no Bootcamp, que faz sentido, né, por que ele usou uma tecnologia? Isso vai estar tudo lá no GitHub. Se você consegue colocar ele no seu LinkedIn, poxa, as pessoas começam a ver isso. E uma coisa que eu aprendi é que a gente não pode ter projetos, né, quem está começando, que são que nem os top secrets do James Bond, né? É só para ele vai ficar guardado lá. Não, você tem que compartilhar isso. Tem que fazer que esses projetos eles cheguem para mais pessoas e as pessoas consigam ver isso. E aí sim você começa. Quero mudar de área, né? Quero ir para uma área de tecnologia. Começa então a procurar essas coisas que você tem, que você quer, que você se familiariza. E aí começa a fazer alguns cursos que você vai começar a deslanchar muito nisso também. O Thiago, e o LinkedIn continua sendo a grande plataforma, a grande rede social profissional, assim, Sim. de empregabilidade, é o LinkedIn. É o LinkedIn. Que a gente trata dentro do curso de Soft Skills, que permeia todos os cursos da faculdade, inclusive de defesa cibernética, o LinkedIn é como algo tão importante quanto elaborar um currículo, criar um vídeo minuto, enfim, a gente trata como um elemento central ali do início de carreira, de quem está entrando no mercado de trabalho, né? Tá primeiro ano de faculdade, né? Primeiro semestre de faculdade, tendo contato ali com a matéria de soft skills, pensando em empregabilidade e tal. E a gente traz o LinkedIn como uma ferramenta tão importante quanto um currículo, tão importante quanto um vídeo. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá atual essa visão. Tá certo. A gente... Cara, a maior plataforma é o LinkedIn. A gente praticamente, sei lá, 80%, 90% das nossas buscas ativas, elas são dentro do LinkedIn hoje. E o LinkedIn hoje você consegue escrever o que você precisa e baixar um PDF que já tem o seu currículo lá. Então você não precisa montar um outro currículo, né, colocar. Se você é de uma área específica, né, e faz sentido para você, legal. Mas o LinkedIn consegue fazer isso para você automático. Você vai colocar em outro idioma para você, então é uma ferramenta bem completa, né, para quem está buscando uma nova vaga, alguma coisa, e para quem está buscando também é uma ferramenta excelente aí, e ótimo que está na primeira aula de vocês aí para eles saberem como que faz, porque é importante, não é só ter o LinkedIn, é você colocar algum conteúdo lá para que eu, né, como recrutador, vou chegar, vou olhar e falar, beleza, por que eu vou contratar a Monique hoje? Né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, né, o Marcelo, né, que hoje todo mundo praticamente ele já tem já vem com hard skill já definido, né?
As pessoas já têm a experiência, talvez já tem várias certificações, né? Já está fazendo vários cursos. E o que vai diferenciar ela quando chega 2 pessoas assim para eu ver, né? Para eu avaliar, né? Que é o que vai ser a diferença? Super o soft skill, né? Vou ver, poxa, por que essa pessoa talvez passou mais tempo nessa empresa ou menos tempo? O que aconteceu aqui? Será que ela não se adaptou para o projeto? Será que ela não foi flexível para alguma coisa que aconteceu? Será que talvez o time que ela estava não era um time legal ou ela teve uma visão diferente? Então, assim, o soft skill hoje, ele é com certeza uma nota que vai fazer ou eu vou contratar fulano de tal ou outra pessoa, né? Porque, lógico, todos os projetos e todo mundo consegue hoje, como eu falei, né? Fazer um curso, tirar uma certificação, estudar alguma coisa, e ela tá aprimorando o hard skill dela, né? E é muito fácil a gente aprimorar nosso hard skill. Hoje você tem vídeos no YouTube de graça aí que você consegue, né? Eu lembro quando eu entrei na área, tipo de recrutamento, eu queria aprender tecnologia, eu queria programar. E eu até coloquei um Hello World ali, às vezes, em algumas programações que eu fiz em Java, mas para mim não fazia sentido aquilo, né? E era muito fácil, há quase 10 anos atrás, né? Então hoje é muito mais fácil ainda, a gente tem diversas coisas. Então, assim, hoje, o hard skill a gente sabe que muita gente já tem, já vem com essa bagagem preparada, né? Quem está começando, ela já está começando a fazer alguns cursos. Mas o soft skill, ele vai diferenciar se eu vou contratar uma pessoa ou outra. Se essa pessoa aqui, ela já passou por algumas experiências, né? Que deram aquela bagagem para ela de soft skill, né? Para ela poder trabalhar junto com o time, né? A gente estava conversando muito sobre flexibilidade, né? Hoje a gente trabalha numa consultoria, né? Você sabe bastante disso, né? A gente sabe que, hoje você está num projeto, amanhã você está num projeto totalmente diferente, que não faz mais sentido aquilo que você usou. E se você não consegue respirar, né? Pensar no que você vai fazer, beleza, eu vou trabalhar com uma tecnologia pouco legada agora, mas eu sei que a minha carreira aqui ela vai conseguir ter uma alavancagem melhor, mas nesse momento eu preciso trabalhar com isso, né? Então, o soft skill, ele diferencia muito quando eu vou contratar uma pessoa ou outra. E assim, existem algumas, né, soft skills aí que a pessoa ela precisa ter, né? Eu comentei algumas coisas sobre flexibilidade, adaptabilidade, trabalho em equipe, né, algumas outras. Mas quando você começa a trabalhar muito disso, né, e até o Marcelo falou que vocês têm uma aula, né, desde o comecinho lá sobre soft skill, excelente, né? Você já está começando a ser introduzido no mercado com a hard skill e a soft skill junto. Isso daí, no futuro, para vocês, vão ser, aquela chavinha, aquele negocinho que faltar para poder ser contratado. Isso é muito legal. Tem um aspecto que eu acho que a Impact acertou na mosca, assim, com o curso, em colocar o curso de soft skills no primeiro semestre de todos os cursos, porque é ali que a gente descobre qual que é o tempero de cada um, sabe? Porque é muito provável que todos os alunos que entraram na mesma turma que a Monique em defesa cibernética tenham um aproveitamento ali 70%, 80%, 90%. Talvez alguém aproveite 100% do curso. Mas, enfim, é muito provável que a faculdade vá cumprir a sua missão de passar ali o maior percentual possível de conhecimentos, de capacitação sobre defesa cibernética e tal. E aí vai ter uma turma toda com uma característica muito parecida. Mas cada um tem o seu tempero diferente. Você chegou a estudar psicologia há um tempo, por exemplo, né? Que legal. Que legal. Eu cheguei a terminar porque na época o Brasil sofreu uma crise, aí eu tranquei. E aí quando eu tive a oportunidade de voltar, que eu pensei, não, primeiro eu vou comprar um apartamento, vou estruturar minha vida. Eu comprei um apartamento, tá tudo lindo. Eu falei, agora eu vou voltar, né, de onde eu parei. E aí eu me deparei, poxa, eu volto pra psicologia ou eu faço o que eu sempre sonhei? Porque o meu pai, ele é da área da tecnologia, né? Então, ele desistiu por agora porque você tem que ficar se atualizando. Sim. A gente chegou numa idade, eu não quero mais me atualizar. Sim. Tecnologia é assim, né? Todo dia, na idade, você tem que estar ali atualizado. Ele falou, não quero mais me atualizar. Então, o meu pai, eu peguei isso do meu pai, só que na época, ele não vou dizer assim, não que ele não deixou. Porque eu era mulher, ele falou, olha, não dá. É uma área que você vai sofrer, Sim. é uma área que não vai dar pra você. Escolhe outra coisa, porque, infelizmente, eu estou na área e eu falo pra você que não dá. E aí eu tive que abrir mão e ir para as outras coisas.
Mas aí, quando eu já tava mais velha, já morando no meu apartamento, eu falei, é o momento. E eu confesso que quando eu fui falar pra ele, eu fiquei com muito medo. Sim, Fiquei com muito medo, porque eu achei que ele ia não ficar nervoso, que ele não ia aceitar. Sim. Aí eu falei, pai, olha, eu comecei uma faculdade, inclusive eu me inscrevi na IB Morumbi. Entrei numa faculdade, depois cibernética, ele brilhou o olho, eu falei, nossa, eu quase chorei. Sim. Eu falei, meu Deus, ele tá feliz. Eu achei que ele ia brigar comigo. Ele, não, entra na Impacta. Eu falei, Impacta? Eu nunca tinha ouvido falar da Impacta. Ele, não, entra na Impacta. E aí eu descobri que era a faculdade do sonho dele. E hoje eu faço a faculdade que ele sempre sonhou. Que legal. Então, foi uma realização maravilhosa. Sim, eu tô feliz, ele tá feliz. Mas eu digo que alguns anos atrás eu acho que ele não teria errado. Porque até hoje, eu converso, né, com as mulheres da tecnologia, elas falam, às vezes eu escuto alguma coisa, assim, super desnecessária. Então, a gente ainda tem, para as mulheres, ainda tem esse gancho de quebrar essa barreira dos profissionais mais antigos, digamos assim. Então, hoje, não só eu escuto também de outras colegas, poxa, eu fui falar ali com um líder técnico, eu fui falar com uma pessoa ali da área técnica e ele não me deu atenção, não levou muito em consideração do que eu falei, eu não sei se é pelo meu cargo, aí traz aquela insegurança, sabe? Sim. Acho que é uma coisa que ainda precisa mudar muito. Você sabe que interessante esse comentário que você fez aí sobre seu pai, porque o Célio, que é o fundador da faculdade, ele tem um orgulho de ter construído uma faculdade nichada, né, em tecnologia. E a evidência objetiva de que isso deu muito certo é que quem é do ramo, se for teu pai trabalhou a vida inteira com tecnologia, né? Quem é do ramo sabe qual é a faculdade que funciona naquele ramo, né? Que forma realmente profissionais que vão ser plug and play, que vão chegar aí, que já vão saber colocar a mão na massa e sair fazendo e tal, né? Então, assim, é bem legal isso. E por um lado é legal saber que ele tem essa visão com relação à parte técnica, vamos dizer assim, com relação ao mercado de tecnologia, entender aonde você encontra uma boa formação, né? Impacta tem esse background de ter nascido como uma empresa de treinamento, sei lá, acho que uns 20 anos atrás, se eu não me engano, virou também faculdade e tal, né? Mas por outro lado, é bom a gente olhar esse outro ângulo, que é a visão que ele tinha de que não é um mercado. E essa é a visão, né? Porque senão eu tinha brilhado o olho seu. Quase chorei. Tá. Então é legal, assim, perceber que esse número de mulheres no mercado que, como você falou, talvez alguns anos atrás, quando você teve a primeira intenção, realmente fosse um ambiente ainda hostil, pô, hoje em dia já começa a ser um percentual. A gente está, acho que dentro da faculdade, em torno de 20%, 25%, se eu não me engano. Eles falam, pô, mas Mini 5, Mini 4, ainda é pouco. É pouco, Mas, assim, a parte legal dessa história, e aí puxando essa sardinha de novo do lado dos soft skills, que afinal de contas é o condutor desse podcast, você sabe que hoje a gente está gravando o terceiro episódio e já são 2 meninas em 3 episódios. Então você vê que a estatística continua assim. Tá conecta, tá totalmente diferente. Mas por que, né? Por acaso. E aí tem um negócio interessante também. A gente vai gravar o 4º episódio com uma aluna também. Legal. Então, assim, vão ser 3 garotas em 4 episódios. E, assim, um detalhe muito importante. Eu não forcei a barra em momento nenhum para que acontecesse isso. Se fossem 4 meninos, se na composição das duplas fossem 4 meninos, eu ia fazer com 4 meninos e ponto. Apesar de eu adorar o equilíbrio entre as equipes que eu formo, de ter homens e mulheres, de ter essa combinação de inteligências complementares e tal. Apesar de eu adorar, se tivesse que fazer com 4 meninos, eu ia fazer com 4 meninos dos primeiros 4 e ponto. Porque pelo contexto em si. Então, assim, foi uma questão de contexto. Veja, quando eu fui formar os primeiros episódios, que vão meio que nortear o que vai ser o programa ao longo do ano que vem inteiro, né? A gente está praticamente pilotando aqui, sem querer, eu fui chegando nas meninas que passaram
por turmas aí que eu dei aula, por iniciativas de projetos do Núcleo de Carreiras. Então, assim, pô, tem uma pista super interessante aí de você falar. Por que as meninas se destacaram numa matéria que, traduzida para o português, habilidades comportamentais, né? Sim. Então, pô, aí tem uma dica, né? Tem uma pista ótima de o quanto vocês estão chegando para ficar e para ocupar esse espaço. E eu acho que as turmas de tecnologia vão ficar muito mais interessantes quando encontrarem esse equilíbrio, que é o equilíbrio da vida aí, né? Sim. De homens e mulheres. Sabe o que é legal isso? O legal é que vocês conseguem, deu certo, né, você fazer isso, mas sabe o que é legal? As pessoas que vão assistir ou ver a Monique, né, nesse podcast, falam, cara, que legal, né? Uma mulher, aconteceu isso com ela, então, poxa, o impacto que vai ter isso daí vai ser gigantesco, porque, poxa, tô querendo buscar uma oportunidade, poxa, sei que o caminho para a mulher é um pouco mais fácil agora, não é totalmente 100% legal, né? Vai ter ainda muita coisa que a gente precisa melhorar, principalmente para projetos, né? A gente sabe que quando você está no cliente é difícil, mas já vai abrir uma porta gigantesca, né? E a gente tem uma meta lá na empresa hoje, que é a empresa Vanad Global, né? A gente fazer 50%, né? Então até 2025, 50% mulheres, 50% homens, né? É difícil. Tá em quanto hoje, Thiago? Cara, globalmente eu não sei dizer, mais ou menos, mas a gente tá quase chegando, né? A gente tá caminhando. A gente, Brasil, né? A gente tem fechado aí 46%, 50%, quase, né? Falando aí do nosso ano fiscal que acabou. Vocês têm uma iniciativa com a Impact antiga. Sim, bastante tempo, com a Impact, com vários outros, mas a gente tenta trazer, e a gente sabe que é difícil para a mulher, né? Para ela entrar, para se inserir, né, nesse mercado. Imagino para a Monique como foi, né? Então, é muito legal ver isso, né? Ver as mulheres participando cada vez mais. E isso vai mostrar para que outras mulheres que querem entrar nesse mercado que é possível, né? Que às vezes vai passar por uma barreira ou outra, mas é totalmente possível, né? Acontecer isso. Eu queria já puxar o gancho aqui para a Monique, dela dar o exemplo dela de como foi entrar nesse mercado, né? Eu sei que você começou com psicologia, né? E como que foi para você virar essa chavinha, apesar de você ter o seu pai, né? Mas poxa, agora eu preciso fazer tecnologia porque é o meu sonho, é o que eu quero para minha carreira. Eu estudava psicologia, mas eu sempre fui da área administrativa. Então, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei na área administrativa. Então, para mim, nessa parte de vou para a área de tecnologia, é uma virada muito grande, né? Sim. Porque você tá ali no administrativo, para você trocar para uma área mais técnica, né? É um pouco mais difícil. Então, tem que ter, eu vou dizer, tem que ter muita coragem, porque você vai abrir mão de praticamente tudo que você já construiu, né? Porque você vai trazer, sim, algumas habilidades suas das outras profissões. Da sua outra profissão, mas você vai ter que adquirir o que você não tem. Então, é soltar a mão de um para pegar a mão de outro. Para mim fazer essa transição, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar, como você disse no começo do podcast, fazer alguns cursos para me ver o que eu quero da área da tecnologia, porque a tecnologia é um leque muito grande. Então, a gente tem ali programação, tem segurança, tem redes, Então, tem uma coisa muito grande. Meu pai é de programação. Eu pensava, eu quero fazer programação. Meu irmão é de redes. Falei, quero fazer redes. Então, eu queria entrar, mas na onde? Fazer o quê? Porque, às vezes, a gente quero entrar na área da tecnologia. Mas na onde? E aí, vem essa questão de, vamos fazer um curso aqui. Vamos fazer um curso pequeno de programação para ver como funciona? Poxa, eu não gostei. Não, eu gostei. Vamos fazer um curso aqui de redes? Então, fazendo pequenos cursos para saber entender o que é aquilo e ver se faz sentido para mim. Você chegou a fazer programação? Sim, eu entrei na DIL. Inclusive, eu entrei na Vanad pela DIL. A DIL é uma plataforma que oferece para as pessoas de maneira gratuita vários cursos de vários segmentos. É mais voltado para desenvolvimento, né? Ali não tem tanta coisa de segurança e tal. É mais voltado para desenvolvimento.
mas ali é uma porta de entrada para você entrar em grandes empresas. Então, ali na Dil tem empresas muito grandes. Tem a Vanage, tem Carrefour, tem... deixa eu me recordar mais algumas. Bom, Enfim, Ah, tem várias bem empresas várias. grandes. E ali elas dão oportunidade de igual para igual, porque todas as empresas ali sabem que você está começando ou que você está fazendo transição de carreira. Então ali eles entendem que você não é um sênior, você não está num nível alto. Então eles têm uma filtragem mais inclusiva. Então eu comecei pela Dil. Aí eu comecei os bootcamps, que as empresas elas fazem o bootcamp, que é você faz vários cursos e dentro daquele curso você aprende várias tecnologias e a partir dali, do que você aprendeu, a empresa ela faz uma seleção. Então você vai passando pelas etapas. Então foi assim que eu entrei na Vanage. Então eu fiz o bootcamp da Vanage. Ali eu estudei... Você foi percorrendo trilhas, linguagens de programação, Dentro e do aí bootcamp da Vanage. a Vanage, assim como outras empresas, vai observando essa Exatamente. trilha que você vai até que você chega num Até que ela finaliza. já dá para eu trazer que vai andar, vai tirar a rodinha, vai conseguir pedalar sozinha aqui, sei lá, desenvolver um programa em uma linguagem X aí. O engraçado é que, por exemplo, quando você termina o bootcamp e a empresa começa o processo de seleção, não é só porque você fez aquele bootcamp de, por exemplo, C# ou .NET que você vai trabalhar com aquilo. Então, que nem na Vanage eu entrei como QA. No bootcamp eu estudei C#, mas na hora de entrar na Vanage eu entrei como QA. Eu sabia o que era QA? Não sabia. Só que as empresas elas estão dispostas a te capacitar. Então, quando eu entrei na Vanage, eu não sabia o que era. Mas a Vanage me capacitou. Mas a Vanage sabia qual era o perfil dela de aprendedor, né? Então. Já tava no bootcamp, já tava fazendo as coisas lá, então falou, poxa, como eu falei, soft skill, né? Ela começa já a desenvolver um pouco ali, e o hard skill a gente treina, cara. É treinável. Até porque vai mudar, né? Ela entrou como QA, né? Eu entrei como QA e eu fiz os cursos que a Vanage, as outras empresas, elas têm parcerias. E a Vanage tem com a Impacta, tem com algumas outras faculdades, e você faz esse curso com as faculdades, que eu acho isso sensacional. Só que no final das contas eu acabei indo para PMO, para gerente de projetos. Eu nem cheguei a atuar como QA. O pessoal ali já... Não, gostei do seu perfil, eu acho que o seu perfil é para essa vaga. E aí eu nem atuei como QA e fui para PMO, né, para gerente de projetos. Ou seja, eu entrei na Dil por desenvolvimento, entrei na Vanage por QA e agora eu sou PMO. E você vê que o fio condutor disso aí foi o teu interesse em aprender, em estudar, que foi percebido, e demonstrando comportamento, né? Que é o motivo de vocês terem recebido o convite para participar desse podcast. Eles devem ter observado seu comportamento ao longo do processo seletivo, ao longo da capacitação inicial e tal, essa facilidade de comunicação, esse jogo de cintura que você tem e tal, que eu percebi em aula, assim, né? Vendo aí como é que você lidava. A gente tem uma atividade, né? A gente tem 5 etapas de uma atividade contínua ao longo do semestre inteiro, e eu procuro, sempre que eu posso, sempre que funciona isso, eu começo com uma atividade individual, termino com uma atividade individual, a etapa 1 e 5, e a 2, 3 e 4 eu trabalho em grupo, né? E ali a gente saca muito a facilidade da pessoa de se relacionar em grupo, de ser flexível diante das circunstâncias, né? Você até citou algum tempo atrás aqui, quando você está analisando a carreira, né? Quando você está analisando o histórico de alguém, você fala, pô, esse cara ficou pouco tempo nessa empresa, o que aconteceu, né? Você falou, será que faltou flexibilidade, né? É um ponto que eu queria te perguntar, anotei aqui para voltar nisso. O tempo que você olha hoje em dia, porque tem uma coisa que me marca muito, que eu ouço toda hora do Célio, que é o fundador da faculdade, que ele faz uma analogia com a parte de engenharia civil, que tem a ver com a formação dele também, que é a fundação, né? Ele fala, pô, você
tem que ter um tempo a sua carreira precisa ter uma boa fundação. Você tem que entrar numa empresa, ficar tempo suficiente para entregar. Aí depois você pode ir para outra empresa, fica tempo suficiente, entrega de novo e tal, né? E, sei lá, de forma intuitiva foi a forma como eu conduzi minha carreira também, né? Acho que todas as minhas... eu pivotei várias vezes a carreira passando da indústria têxtil para Globo.com, para Itaú, de Itaú para a indústria de marketing e agora em educação. Então, mas sempre foram intervalos longos, assim, sabe? Longos para os patrocinadores, então, 5 anos pelo menos, né? E qual que é o tempo hoje, Thiago? Como é que... Porque, assim, por um lado, eu acho que isso continua sendo importante, essa base de fundação, né? A figura de linguagem, a analogia que o Célio usa é você passa por um terreno vazio e vê que ali vai ter um prédio e nada do prédio, nada do prédio, nada do prédio. De repente, sobe um andar atrás do outro num sprint, assim, né? Porque a fundação é que deu trabalho, né? Essa fundação continua sendo um negócio de 5 anos? Ou dá para ser mais rápido, sim, para um cara compensar? Você fala, pô, eu vou trazer, sei lá, eu sei que vocês estão se conhecendo hoje aqui, mas fosse o caso de você ter trazido a Monique. Qual que é a tua expectativa? Eu vou trazer a Monique, eu vou ensinar quantas linguagens for necessário. Se o inglês dela não estiver fluente, a gente vai capacitar também, que eu sei que é da cultura, em função de outras conversas que a gente já teve. Qual que é o tempo que é um tempo ideal, assim? Olha, e isso tem mudado bastante. Eu venho principalmente aí de uma cultura que o time fica bastante tempo de uma empresa. Meu pai fez carreira no Banco Real aí há muitos anos. Tipo 20 anos. 20, 30 anos, né? Então a gente já vem com essa cultura, né? Mas hoje a gente tá mudando um pouco isso, né? As novas gerações, elas vêm, são mais imediatistas, né? Então, poxa, eu preciso estar numa empresa para eu pegar, entender, mas, poxa, uma empresa ofereceu uma coisa melhor para mim, eu vou, né? Pode ser que eu fiquei 6 meses, pode ser que eu fiquei 1 ano, 2 meses, 3 meses. Então, assim, eu concordo muito que a gente precisa ter uma base muito sólida, né? Mas hoje você consegue, às vezes, construir essa base muito sólida através de academias, através de, talvez, alguns programas, né? Você começa a construir isso. Eu vou te dizer assim, minha opinião pessoal, tá? Como o Thiago aqui. Eu gosto muito de que a pessoa ela passe um pouco mais de 1 ano, 2 numa empresa. Porque a gente começa a ter que ela já tem uma experiência legal, né? Ela já conseguiu construir, ela conseguiu entregar um projeto pelo menos, né? Porque se você tem meses, você não consegue entregar um projeto. A não ser que é um projeto pegando fogo aí que precisa de 3 meses, você entregou, beleza. Mas ela consegue entregar um projeto legal, ela consegue ter uma bagagem, ela consegue adquirir mais soft skills, né? Melhorar os soft skills dela. Então, assim, entre 1 ano e meio, 2, eu acho que para mim é legal para ele construir ele ter essa bagagem. Mas hoje assim, e vai depender muito da pessoa, né? Eu converso com muitas pessoas que trabalham como PJ, modelo PJ, né? Que é pessoa jurídica. Então, ela é contratada para um projeto específico que vai ter o tempo de 3 meses, né? Então, eu não posso, né, comparar ela com uma pessoa que está 3, 4 anos na mesma empresa. Talvez os projetos que ela escolhe durante a carreira dela é um pouco diferente. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de entrar no projeto, apagou o fogo, vou embora, vou para outro, né? De 3 meses a 4 meses. E tá errado? Não tá errado, né? A experiência que ele teve. Mas talvez aquela base dele não seja tão sólida assim. Ele tem uma experiência bacana, sei lá, com front-end, mas ele é um pouco raso em outras coisas, né? Que talvez se ele tivesse uma base melhor, um conjunto seria muito melhor a experiência dele. Então, assim, falando de opinião, 1, 2 anos, a pessoa passando numa empresa, eu acho que é legal. Acho que ela consegue ter uma bagagem, consegue entregar um projeto bacana aí para que ela consiga se desenvolver. Mas também tem casos que, puxa, alguns projetinhos de meses aí vai fazer com que ela consiga ter alguma bagagem aí, mas talvez não tão sólida, assim como você falou, um pouquinho mais rasa. Então ela tenta, né, ir para outros projetos assim. Sabe que uma coisa que eu acho que é interessante, que talvez seja uma dica boa aí para quem vai ouvir essa nossa conversa, é você conseguir ganhar essa diversidade de projetos dentro de uma mesma empresa. Agora eu estou quase que fazendo um exercício de autoconhecimento aqui, lembrando da minha carreira. Eu falei que foram ciclos
sempre em torno de 5 anos, mais ou menos, mas dentro de cada uma dessas, sei lá, fiquei 5 anos na Globo, fiquei 5 anos no Itaú, mas tanto dentro da Globo quanto dentro do Itaú, eu passei por 3, 4 áreas diferentes, assim, eu acho que o meu tempo médio em uma área foi em torno de 1 ano e meio. Então, eu acho que essa é uma vantagem, um ganha-ganha, assim, uma vantagem para a empresa que está trazendo alguém que vai ficar por mais tempo e todo esse custo de capacitação inicial vai ser mais diluído, né? Vai ser retornado, mas para quem está dentro, para quem tem essa resistência emocional, essa capacidade de ficar mais tempo dentro de uma empresa, pô, você ali dentro é muito mais fácil você capitalizar o network que você já fez, você usar os recursos que às vezes teve coisas que eu desenvolvi numa área que eu fui para outra área e aquela área que eu trabalhei antes virou meu cliente, o meu fornecedor. Então, assim, acho que é uma dica legal, né, para quem está construindo carreira, está começando a carreira, procurar empresas que nem a Vanad, onde você vai ter espaço para mudar dentro da própria empresa. Porque às vezes você entra na empolgação de, pô, vou entrar numa startup aqui, não estou fazendo campanha contra startups, muito pelo contrário, mas às vezes você mira numa startup ali que você fala, pô, mais fácil, mais rápido, não é tão difícil de entrar e sai de uma, vou para outra e tal, mas você não tem essa possibilidade que a empresa grande te dá, né? Eu consegui usar essa minha veia de empreendedor dentro, né, que os primeiros 10 anos da minha carreira foi empreendendo, né, industrialístico, né, e aí entrei na Globo, no startup da Globo.com. Então, assim, eu já tinha um DNA de empreendedor, mas dentro de uma empresa grande, você consegue ser empreendedor, você consegue criar áreas, você consegue formar pessoas, e o legal é que você está dentro de um ambiente com muito mais recurso do que... Já fui muito startupeiro, assim, já sei quanto, já apanhei muito, e a empresa grande, ela tem muito mais estrutura, né? Sim. Então, uma oportunidade de você se reinventar dentro de um ambiente controlado, né? Sim, você falando um pouco sobre isso, né? A gente teve, alguns anos atrás, aquele boom de startups, né? Muita startup aparecendo, né? E muita gente sendo contratada, né? E eu acho super legal, cara. Eu acho que você tem uma experiência totalmente diferente de como uma empresa, por exemplo, grande, assim, já está meio estruturada. Você vai começar do zero ali, né? Você vai ter uma oportunidade de mostrar, legal, estou fazendo isso, criei uma área do zero, né? Tô transformando, e é muito rápido o crescimento. Porque você monta a área do zero, daqui 2, 3 meses a área já está rodando legal, você vai para uma outra e você está evoluindo conforme isso, né? Mas, às vezes, com esse boom, né, você chega um momento que você estaciona. Depois de 2, 3 anos, a empresa cresceu um pouco, você já é o CTO, né? Então, pô, a sua experiência para talvez ser um CTO, talvez não é aquela bagagem, né, que o mercado busca, né? E aí, quando você vai sair para o mercado, você está querendo ser um CTO, e a sua experiência de carreira mesmo, a bagagem para você ser um CTO não é 3 anos, né? Você precisa ainda ter uma bagagem. Não estou falando que não tem as exceções aí, não existem. Mas a maioria, né, não tem essa experiência, né? Então, quando você vai para o mercado, quando a gente vai tentar trazer você de algum lugar assim, a pessoa já está com um valor muito alto, né? A gente sabe que teve aquela bolha lá, né, de tecnologia, inflado pra caramba, né? Os salários e tudo mais, a gente está conseguindo tentar trazer as pessoas, né, e tentar olhar isso, mas eu acho que a gente precisa passar por essas experiências. Eu acho que a gente precisa firmar dentro de uma empresa para poder ganhar essa bagagem, né? Para poder ganhar essas informações, para poder a gente se desenvolver, né? E quando a gente pega e entrega um projeto, legal, eu já tenho uma experiência, eu já consegui consolidar as coisas aqui. E como você falou, né? Empresas maiores, você acaba indo para outros projetos, né? A Monique entrou como QA, né, mas foi para PMO, e não sei se vai ficar como PMO, talvez vai aparecer um outro projeto, né, para ela, que vai, sei lá, utilizar o que ela fez lá na DIL, né? Então, assim, a gente tem que ser, e como eu falei na soft skill, né, flexível. Se a gente não é flexível, eu lembro quando eu comecei com recrutamento, seleção mesmo de TI, era um mundo totalmente diferente para mim. Eu não sabia o que era uma programação, não sabia o que era uma linguagem. Eu já vinha de recrutamento, mas não especificamente em paraquedas.
Você viu a gente, você viu, é de uma outra... De que área que... Eu fazia eu fazia ADM, eu sou formado em administração, e eu trabalhava na Polícia Federal, como estagiário lá na área administrativa, totalmente diferente, mexia com viatura, era muito doido. E aí meu amigo me chamou, olha, tem uma oportunidade aqui para você trabalhar com recrutamento de TI. Nem sabia que tecnologia era meu computador que eu tinha em casa. E aí ele me chamou, eu passei na entrevista, comecei a trabalhar na empresa lá em 2010 e comecei a ver, poxa, é um mundo totalmente diferente, é uma linguagem que você precisa aprender. A gente chama de sopa de letrinhas, né? Eu fazia o checklist lá e e eu gosto de tecnologia, isso daí me ajudou. Então eu fui fazer um curso, eu comecei a me desenvolver nessa parte, poxa, eu quero aprender sobre tecnologia, né? Então aí que eu caí, comecei e gostei muito da coisa. Mas assim, eu não conhecia nada, né? Eu corri atrás para fazer as coisas, eu fui aprender o que era, né? Apesar de estar trabalhando numa empresa que era de tecnologia, falei, poxa, o que é isso? O que eu preciso fazer, né? O que eu preciso melhorar para poder talvez contratar a Monique, né? Então eu fui atrás disso e comecei a falar, poxa, tem coisas legais aqui e comecei a me especializar cada vez mais em tecnologia, né? Então, parênteses, eu gosto muito de tecnologia, eu quero tirar certificações, né? Fundamentos, né, da Microsoft. Então, estou estudando para algumas, né? Então, eu gosto disso, né? Isso me ajuda a contratar a Monique, né? Poxa, por que eu vou contratar a Monique se ela tem uma certificação, se ela tem uma tecnologia tal? Porque eu conheço um pouco disso, né? Então, eu começo a olhar um pouquinho diferente quando eu vou conversar com um profissional técnico, né? Eu começo a ter um pouquinho da visão dele, né? Um pouquinho só, né? Porque eu sou RH. Mas é isso, é a gente ser adaptável às coisas. A gente pegar, tá trabalhando com QA, entrou como QA, vai como PMO, mas às vezes não tá trabalhando com o que a gente, né, estudou e tudo mais. Você sabe o que me ocorreu agora, ouvindo esse papo aqui entre vocês e participando desse papo e tal, que talvez um conselho legal para a gente dar para quem vai assistir essa nossa conversa depois, é a importância de, em algum momento, eu ia falar no começo da carreira, mas nem é teu caso, né? Você trabalha há mais de 10 anos. Já tem, vou fazer 30 anos. Então, você trabalha, não sei com que idade você começou a trabalhar, já tem uns 10 anos aí já. Então, assim, não necessariamente no começo da sua carreira, mas idealmente no começo da carreira, a passagem por uma empresa grande, ela é importante pra caramba, ela é quase que a mesma coisa que fazer ou não fazer uma faculdade, né? É fundamental. Eu acho que a Monique depois pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu passei, acho que essa é a minha segunda multinacional, né, que é uma empresa grande. Eu trabalhei numa outra, que era portuguesa, que me deu uma bagagem muito grande. Eu tinha vindo de uma consultoria de esquina, assim, praticamente, né? Era uma consultoria legal, que me deu oportunidade pra caramba, mas quando eu entrei numa multinacional, eu falei, poxa, uma coisa é diferente, né? Você tem contatos diferentes, principalmente para tecnologia, você começa a ver um mundo diferente, né? A relação com fornecedores, a estrutura que a empresa tem, eu estava sentindo muito a falta disso. Eu fiz a carreira meio ao contrário, né? Eu comecei empreender. Geralmente você faz um estágio, começa como trainee. Aliás, eu era trainee, na verdade, esqueci um detalhe da minha carreira. Eu era trainee numa consultoria que fazia parte de um grupo internacional, BDO Binder, né? Director chama consultoria, e que era membro de um grupo internacional que é o BDO Binder e tal. Então eu estava seguindo esse caminho aí, fazendo pós e o programa de trainee, e um amigo me convidou para abrir uma filial de um grupo têxtil que ele tinha criado lá em Belo Horizonte, e aí minha carreira foi para esse caminho. E quando eu fui ver, passaram-se quase 10 anos aí. Eu tinha quase 30 anos, eu tinha 30 anos, porque a Globo fez o startup da Globo.com em 2000. Eu sou de 70, então eu tinha 30 anos, eu estava sentindo a falta dessa estrutura, sabe? Desde linguagem até relacionamentos. Os meus relacionamentos estavam dentro de um aquário da indústria têxtil, que era uma indústria que não parava de quebrar. Da hora quebrava um, quebrava outro, quebrava um, quebrava outro. E aí eu vi o quanto aquela indústria era frágil, olhando para indústrias robustas como telecomunicações. E falei, pô, eu não tenho network com ninguém nesse mundo, né?
E aí, como é que eu ganharia network com empresas de telecom, de tecnologia, de desenvolvimento de software, né? Tava surgindo software de CRM, eu queria entender esse mundo todo. E aí eu entrei no startup da Globo.com e, pô, eu estava ali sentado numa mesa com o pessoal da Accenture, customizando o software da Siebel, de CRM, e, enfim, o universo se abriu, assim. E foi assim, muito importante, assim, esses 5 anos de Globo e 5 anos de Itaú, que foram os meus 10 anos de faculdade de mundo corporativo, pô, me deram a base para voltar a empreender 10 anos depois, aí em um outro setor, né, na parte de produção de vídeos com foco em treinamento, que depois me levou para educação e tal, mas com uma outra cabeça, assim, é a diferença de quem trabalha sem ter feito faculdade e quem fez uma faculdade. Eu acho que é a mesma diferença de quem trabalha sem ter passado por esse mundo corporativo e ter passado. Isso eu acho que é uma coisa legal, assim, e queria ouvir de você se está fazendo sentido, se essa visão de mundo que eu tenho faz sentido para você, porque você passou 10 anos, ou sei lá, um tempo aí, fora de uma empresa grande, e agora está dentro de uma empresa grande, você percebe esse... Sim. Uma coisa que acho que vai acontecer com muitas pessoas é o seguinte: eu vejo muitas pessoas se deparando com esse dilema. Eu saí de uma carreira estruturada para entrar na tecnologia, eu vou ter que começar do zero? É o que eu escuto muito das pessoas. Eu preciso, então, abrir mão de uma coisa que eu tô totalmente estruturada para começar do zero. E às vezes as pessoas, mas o meu salário tá muito acima, minha experiência tá muito acima. Para mim, entrar como estagiária, a maioria das coisas que eu escuto, porque eu entrei na Vanad como estagiária. Então eu penso, poxa, na minha idade, com a carreira que eu tenho, vou ter que dar 3 passos para trás? E assim, o que acontece é que muitas pessoas, às vezes, desistem dessa etapa. Porque para você entrar numa multinacional, se você tá vindo de transição de carreira, se você tá entrando agora, você tem que... Calma, você não vai chegar lá sendo o sênior, o júnior da empresa. Então, às vezes, as pessoas pegam muito essa questão e desistem um pouco. Então, eu diria que não desistam. Não desistam, foca, tenta, porque é uma visão... Nossa, é sensacional, assim. Muda a visão de mundo. Nossa... Totalmente diferente. Parece até que você nunca trabalhou. A sensação que eu tive é que o que eu estava fazendo na minha vida? Porque você entra, primeiro que o ambiente profissional é muito diferente. É muito diferente, porque nas outras empresas é uma corrida de querer ser melhor que o outro, não que não tenha na empresa grande, isso vai ter em qualquer lugar. Mas o ambiente numa empresa grande é mais de companheirismo. As pessoas tentam se ajudar mais. Elas entendem que ali você precisa do seu coleguinha para você chegar mais longe. Então, o clima... Por isso que nas empresas grandes, eles têm muita iniciativa de inclusão e diversidade, incluir mais mulheres, porque eles têm esse pensamento de que eles não focam só aqui tá fora, no padrão. O padrão. Não, eles... Poxa, a pessoa ali é baixa, é alta, é de outra orientação sexual ou não. Eles querem saber o seu perfil. Você consegue? Não interessa o que você é. Então, o preconceito que tem nas outras empresas, na empresa grande, ela é desestruturada. Então, você entende ali e fala, puxa, caramba, é uma porta assim que se abre, meu Deus. É uma visão totalmente diferente. Eu concordo super com você. Eu acho que seria muito bom todas as pessoas terem a oportunidade de passar assim por uma empresa grande, porque muda, acredito que muda até o nosso comportamento, sabe? Nosso comportamento com nós mesmos. O meu mudou bastante. Eu acho que eu era muito provinciano até entrar numa empresa grande, porque estava te ouvindo falar aqui e eu penso muito por imagens, assim. Acho que esse é um legado que a meditação diária me trouxe, assim. À medida que você estava falando, estava me vindo assim na cabeça uma bicicleta e um foguete, sabe? Então, assim, a empresa pequena constrói também um veículo, né? Um produto de locomoção, talvez com um grau de complexidade de uma bicicleta. E uma empresa grande consegue construir um foguete. Só que para você construir um foguete, você tem uma necessidade de
relacionamento infinitamente maior do que para construir uma bicicleta. Então, ou você desenvolve a sua humanidade para lidar com o diverso, para lidar com pessoas muito diferentes de você, com expertises diferentes de você, com situações de vida diferentes de você, você não se encaixa. Sim. Você simplesmente volta para o mercado de trabalho, vai produzir bicicleta, e que legal também, as bicicletas têm uma finalidade ótima na sociedade. Mas, tem as exceções, tem aquelas startups que começaram fazendo bicicleta e hoje fazem foguete, ok, mas via de regra, você tem o mundo das empresas pequenas e tem o mundo das empresas que produzem coisas complexas, né? A empresa grande, ela produz coisas complexas, e aí isso faz você desenvolver soft skills na marra. Exatamente. Na hora, assim, você quer ver. Você aprende a se comunicar, você ganha essa flexibilidade, né? Que nem você citou uma hora aí, Thiago, que você falou, pô, nesse momento eu vou ter que trabalhar com isso. Pô, isso é resiliência, né? Sim, resiliência. Nem sempre é o que a gente quer. É isso que em tentar construir, o Thiago vai saber explicar melhor. Porque às vezes as pessoas me eu quero trabalhar com X. E bota na cabeça que quer trabalhar com X. E não se abrem para trabalhar com Y. Porque às vezes, para você chegar no X, você precisa passar por outras coisas, para você se capacitar melhor. Para você ter aquela estrutura. Ah, mas não tem nada a ver. Hoje não. Às vezes... Na cabeça da pessoa, ela acha que não. Mas, olhando pro futuro, sim, vai fazer. Só que é muito difícil quando a gente tá na situação ver isso. Então, eu concordo com você, eu acho que tem muito isso. Às vezes você quer trabalhar com o Y, mas antes você tem que aprender o X. Eu acho que tem bastante disso. Mas tem um outro aspecto, que é o que a empresa precisa naquele momento também. Que independente de você falar, não, mas eu já sei, tá legal, mas é o jeito de você chegar agregando valor. Então, um exemplo que eu sempre cito, talvez seja repetitivo até para quem acompanha o podcast, porque é um exemplo que eu acho que ele serve muito, assim, para quem está construindo a carreira, tirar como base, assim. Quando eu cheguei no Itaú, eu entrei no Itaú com a expectativa de mexer com redes sociais. Aliás, deu certo. A gente criou o primeiro perfil do Itaú nas redes sociais, que foi o @Itaú 30 horas do Twitter e tal, onde a gente capturava as necessidades dos clientes e devolvia isso em formato de vídeos no YouTube, que foi o gancho para eu ir montar uma produtora de vídeos para atender o Itaú, enfim. Deu certo. Mas eu paguei um pedágio de 20 meses. Se eu não tivesse resistência emocional para pagar, eu não conseguiria. Mas aí por quê? Não é que eu precisava, super legítima a colocação que você fez, mas assim, não é que eu precisava desenvolver alguma coisa. É que a empresa precisava do que eu já sabia fazer. Sim. Então, o que eu ouvi quando eu cheguei lá do executivo que me contratou foi o seguinte: entendi, legal esse papo de redes sociais e tal. Era um negócio que estava surgindo, né? Eu entrei em 2006. 2004, 2005, 2006 surgiu o Facebook, YouTube, Twitter, ali, tudo mais ou menos na mesma época. Foi esse papo de redes sociais aí e tal, mas seguinte, a gente está te trazendo para você fazer a mesma coisa que você fez na Globo. Você tem que dar um viés comercial numa operação de atendimento, que era uma coisa que eu não estava disposto a fazer de novo. Ter uma equipe com 400, 500 pessoas, ser responsável por toda a gestão emocional de toda essa equipe, o quanto isso reverbera nos clientes e tal, né? Então, assim, era uma experiência que eu já tinha tido, que eu tinha curtido, mas eu queria fazer outra coisa. E aí eu tive que pagar esse pedágio, e assim, ali eu aprendi uma coisa muito importante, que é isso que o Thiago falou, bom, nesse momento eu preciso trabalhar com isso, legal. Que é esse lance de, se você quer conquistar o direito de fazer o que você gosta, aprende a gostar do que faz e faz bem feito pra caramba. Acho que eu falei isso no último episódio, mas é um conselho que eu acho que vale repetir, porque é muito importante, meu. Essa resiliência de você pegar e falar, não, o que tem pra fazer isso aqui? O que tem pra fazer aqui agora? É isso aqui? Vamos fazer bem feito, né? Isso, Vamos conquistar o direito de fazer o que eu quero fazer, né? Eu acho que isso é muito legal, porque você conquistar esse seu direito de fazer uma coisa que você gosta, ele vem com o tempo. Né? Eu me lembro quando eu entrei em tecnologia, eu alava lá tecnologia, assim, recrutamento, tá?
de entrevistar pessoas, entender e tudo mais, para que num certo momento da minha vida eu pudesse chegar legal. Hoje eu consigo falar, vou trabalhar com essa tecnologia aqui, com esse projeto, porque eu gosto, né? Porque faz sentido para mim. Poxa, demorou mais de 10 anos aí que eu tô. Hoje eu falo, beleza, eu entrei na Vanard em 2017, comecei lá também. Quando você entra na empresa, você tem que ir lá, né? Poxa, legal, o Thiago sabe fazer isso, consegue fazer isso. E aí você vai mostrando um pouco do seu trabalho. Mesmo que você trabalhe com tecnologias legadas, você está mostrando o seu valor ali. E de repente você começa, pô, Thiago, o que você acha desse projeto aqui? Legal pra você? Pô, legal, consigo aí então agora decidir o que é que eu vou trabalhar ou não, né? Então, mas eu acho que o que você falou é muito importante, né? O tempo ele é necessário para você evoluir, para você crescer, tanto profissionalmente, né? E também essa parte de soft skill que a gente está falando aqui, ela vem com isso para você, né? Ela tem que trazer isso para você, como a gente falou no começo. Hard skill é muito importante, mas eu consigo treinar, fazer um curso, tá tranquilo. Soft skill, ele vem com o processo da sua Tem a carreira. ver com a vivência, né? Vivência. Vivendo para desenvolver. Você tem que, como o pessoal fala, engolir um sapo para poder, beleza, então faz sentido isso para mim, não faz sentido. Então você vai vivendo com isso, mas se você não tem um ponto inicial, você vai tomar muito na cabeça na empresa, né? Porque aí você não tem um ponto inicial de que, poxa, na faculdade aqui você ensina, legal, vou começar a trabalhar nisso. Mas tem gente que não tem essa oportunidade. E aí vai bater na cabeça até que ela constrói um pouco do soft skill dela na raça, na marra. E é isso que ela tem, que ela tá desenvolvendo, né? E mesmo que você já tenha, esse que é um ponto que eu acho legal também, assim, talvez um ponto de conscientização para quem está ouvindo esse papo, né? Se não refletiu ainda sobre isso, vai ver o momento, assim, de refletir. Com certeza, eu tinha, sei lá, mais idade que você quando eu me toquei disso. Cara, empresa, mais idade não, tinha 30 anos e tal. Tô em tempo ainda, então. Não, eu me toquei quanto interessante era você conseguir, sabe, era a diferença da bicicleta, não era bem da bicicleta para o foguete, a analogia que eu tinha na cabeça era a diferença do carro de rua para o Fórmula 1, que, pô, eu já era responsável por uma equipe com 250 pessoas espalhada em 4 estados, tal, naquele grupo que eu era sócio e era legal, mas pô, na Globo eu já fui pro dobro, assim, já fui pegar uma equipe com 500 pessoas e interagir com multinacionais aí de consultoria, empresas de telefonia, enfim, assim, mudou a interlocução, mudou tamanho de orçamento, enfim, e isso exige uma reciprocidade. E a reciprocidade nesse exemplo que eu citei agora há pouco do Itaú, por isso que está muito fresco na minha memória que foram 20 meses, não foram 19, nem 21, porque eu mandei um e-mail para o Ronald, que era o nosso vice-presidente comercial, falando, tá na hora que eu tinha que dobrar as vendas, dobrei, mas tinha que reduzir problemas pela metade. Tinha que dobrar as vendas e a gente triplicou. E aí eu tinha que reduzir problemas pela metade e a gente reduziu para 1/3. Aí eu falei, eu tinha que fazer isso, eu fiz, eu tinha que fazer aquilo, eu fiz. Mas o mais legal é que foram 20 promoções em 20 meses. Então agora, eu considero que eu já fiz a minha parte e que vocês precisam me dar o voto de confiança que eu estou pedindo. A gente precisa criar perfis nas redes sociais e tal. Isso vai ser bom para o banco, não é só porque eu quero viver essa experiência. Então, assim, essa consciência da contrapartida, sabe? De falar, pô, empresa grande, né? Que eu acho que esse teu testemunho é importante para quem está ouvindo e já tendo oportunidades. Pô, será que eu pego um estágio? Como você falou, será que eu pego um estágio multinacional? Ou eu vou ganhar o dobro, o triplo do que uma bolsa auxílio para ser desenvolvedor, né, numa empresa que contratou ali 20 pessoas e que está pondo um software no ar, e que legal, esse software pode ser a grande plataforma do futuro. Mas para a tua formação, e nesse ponto que você falou, de desenvolver as habilidades que é a vivência que vai te dar, as habilidades comportamentais, se comportando, você vai ganhar as habilidades comportamentais, pô, em grande empresa é imbatível, né? Pegando aqui um gancho, Thiago, deixa eu te perguntar. Você ali, como o RH da Vanad, que a gente trabalha ali, como que é pegar esse profissional que
não quer trabalhar com uma coisa que você está propondo para ele. Como que você convence ele, como que você mostra para ele que, olha, aqui é uma boa oportunidade para o seu futuro, para a empresa, no momento, isso é bom. Eu queria saber como que você, porque eu conheço, né, tenho amigos da área técnica lá, a gente se conversa, e eu vejo às vezes, né, essa inflexibilidade, essa relutância deles em ir para outras áreas, em fazer outras coisas. E aí eu queria saber como que vocês fazem para driblar esse pensamento das próprias funcionários que estão ali, que sabe que é assim, mas ainda tem aquele, né, aquele pé preso. Esse daí a gente sempre tenta mostrar que, como a gente tem falado aqui, né, que no futuro pode ser diferente, né? Lógico que agora a necessidade é essa. Então a gente fala, ó, a necessidade que eu tenho é você fazer esse projeto, é você participar dessa tecnologia que é um pouco legada, mas olhando para o futuro, né, poxa, daqui a pouco você está trabalhando o que você gosta mesmo, mas nesse momento a gente precisa da sua ajuda aqui. E aí vai muito do soft skills da pessoa, né? Por se a gente contratar um cara que, poxa, entende, pô, beleza, então nesse momento eu preciso trabalhar com isso e ele consegue, beleza, a gente consegue. Mas a gente sempre vai enfrentar pessoas que vão, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. A gente tenta sempre driblar, assim, colocar ali um projeto para ele começar a se desenvolver, até para ele empreender. Mas a gente sempre tenta mostrar o caminho e falar, olha, nesse momento aqui é isso, né? Você precisa desenvolver aqui, mas olhando para o futuro você consegue depois ir caminhando, né? E é muito assim também com as pessoas que vêm para a Vanage do mercado, né? É difícil mostrar para ela, falar, cara, aqui é uma consultoria, eu estou trazendo você para um projeto. Mas pode ser que esse projeto não role e você trabalhe com o legado. Tudo bem para você? Então hoje eu consigo olhar para as pessoas e conversar com as pessoas desse jeito, né? Falar, olha, aqui é assim, a gente sabe que é consultoria, que você vai trabalhar com projetos legados, se para você tudo bem, legal, a gente consegue seguir. Tem muita gente que fala, pô, cara, eu não quero. Eu falo, olha, aqui vai ter. Se não for importante para vocês, se não fizer sentido, a gente não vai conseguir seguir o processo, porque eu não vou trazer um cara que vai ficar insatisfeito daqui 2 meses, né? Ele vai embora da empresa e causei maior trabalho para trazer ele, né, dependendo da tecnologia. Então, assim, a gente sempre tenta tomar cuidado com isso e sempre olhar essa parte de soft skills se faz sentido, porque assim, eu trabalhei em outras consultorias, né? A pegada é a mesma, né? Você vai aprender muito, vai ter uma bagagem muito boa, mas a resiliência é muito importante para você se desenvolver, para você se manter lá também, né? Então é muito importante. A gente sempre tenta mostrar, ó, é isso que a gente tem. Faz sentido para você, você vai conseguir tocar, senão a gente não traz essa pessoa para a Vanage, a gente tenta colocar ele em uma outra coisa que vá fazendo sentido para essa pessoa, para esse profissional. Eu tenho mais uma pergunta que acontece muito, muito, muito com nós alunos que estamos ali entrando no primeiro semestre, e é algo que a gente discutiu muito em todo esse semestre. É a tal da requisitos da vaga. Nossa, é uma coisa que pega todo mundo de jeito, porque o pessoal fala, poxa, tô aqui, né, tô no primeiro semestre, aí na descrição da vaga tá, por exemplo, a gente precisa de um júnior. E aí você vai olhar os requisitos da vaga, praticamente a vaga está descrevendo um sênior. Aí a pessoa, poxa, mas isso não é uma vaga de júnior. Tá pedindo, daqui a pouco, tá pedindo até para a pessoa plantar uma bananeira. Então, eu vi muitos dos meus colegas, minha também, né, que passei por isso também, esse momento de frustração de querer entrar, né, no mercado de trabalho, querer se inserir, querer entrar numa vaga de nível inferior, né, nível júnior, só que a empresa tá pedindo tanta coisa que a pessoa, poxa, eu não vou trabalhar em lugar nenhum. Então, eu acho que seria muito bom, né, para você que tá na posição de RH, passar um pouco pra gente como que funciona isso, porque a gente levou isso pros professores, né, falando, poxa, tá acontecendo isso. Aí os professores se inscrevem. Mas eu não atendo a metade daqui. Não, se inscreve e vê no que dá. Então, eu queria saber de você, esse quesito de a empresa ficar pedindo muita coisa para vagas que você pega... Mas vai usar tudo isso? Sim. A gente vê bastante isso, né, no mercado hoje, né, que eles querem a gente sempre fala, né, a mosca branca das bolinhas verdes, das azuis, aí vai, né. Mas assim,
para eles serem júnior, você precisa pelo menos ter algumas tecnologias que ela precisa se desenvolver ou precisa desenvolver para poder entrar na empresa, né? Lógico que não todas, né? Por exemplo, vou procurar um profissional que é front-end. O cara tem que ter HTML, CSS, JavaScript, o Angular, Vue.js, React. Não precisa, né? Se ele tem lá aquele pacotinho HTML, CSS, JavaScript, pô, o cara já é um front. E lógico que ele vai começar a olhar algumas outras tecnologias que ele gosta, né? E aí ele vai começar a estudar isso. E a gente vê, eu vejo no mercado que tem bastante, assim, né? Pessoas, quero um júnior que tem tudo isso, fala inglês, espanhol, para trabalhar aqui, né? Então, e existe, gente. Não vai... O mercado, ele é assim, né? Ele vai trazer essas dificuldades pra gente, né? Mas uma coisa, acho que legal, que até você falou, é você se inscrever. É você ver realmente se eles precisam disso, né? Até porque tem um universo de pessoas orbitando em volta, você não sabe, gente. Você não sabe se é você que é o escolhido, entendeu? Então, se cadastra. Eu falo para as pessoas, se tá lá a vaga para você, você vê, poxa, acho que não é para mim, tenta lá, vamos ver como que vai ser, né? Faz o processo deles. Poxa, não deu certo, você aprendeu alguma coisa, né? Você tirou alguma coisa dessa experiência, né? E talvez você se prepare um pouquinho mais para a próxima. Mas eu acho que é importante a gente testar, né? A gente testar e vendo como que a gente está saindo também. E assim, o mercado ele vai ter várias coisas ali. A gente sempre tenta na Vanai de colocar da melhor forma possível, né? O que é um estagiário é um estagiário, o que é o júnior é o júnior, pleno, sênior e tudo mais. Lógico que a gente coloca algumas tecnologias ali que são não necessárias, mas a gente gostaria que a pessoa fala, se eu tiver tudo isso daqui, eu vou ser o cara, né? Mas não precisa, né? Talvez uma delas, se você tem, e às vezes que tem o medo da pessoa, né? Poxa, ele escreveu tudo aquilo, eu não tenho metade, eu não tenho nem um terço daquilo. Mas se você já tem uma tecnologia, se cadastra, né? Faz se cadastra na vaga e vê realmente se faz sentido, né? Mas a gente sempre tenta manter da melhor forma possível para a gente trazer as pessoas certas, porque hoje o mercado ele tá bem competitivo, né? Então, se você não descreve da melhor forma o job description seu, a pessoa vai olhar, pô, não faz sentido isso pra mim, mas é a pessoa que você perde, né? Então, a gente sempre trazer o que a gente precisa, a nossa necessidade, com a experiência que a gente tenta trazer do profissional e do mercado, mas isso daí já vê muito ainda, né? Sabe qual que é a lógica das empresas que não seguem essa cartilha? É que a empresa de repente vai precisar de sei lá, em inglês vocês consideram um gerente para cima, né? Para ter assim, Antes disso, vocês são dispostos a investir, a trazer pessoas. Vocês também têm um curso que eles continuam fazendo, tá? Então, às vezes, de repente, vai fazer sentido o inglês fluente num cargo de gerente. Mas... então, mas assim, tem muita empresa que vai pensar o seguinte... É um vai que cola, assim, entendeu? Tipo, eu vou contratar um analista pleno, ou sênior, ele ainda não precisa do inglês fluente. Mas eu ponho lá desejável. Porque eu não sei quem vai se candidatar. E se tiver muita gente que se candidate, onde alguns já têm o inglês fluente, ótimo, esse cara vai ser mais plug and play para a próxima, ou não vai me gerar um custo de subsídio do inglês. Sim. Então, é por isso que tem muito esse lance de, por que pede mais do que vai precisar, entendeu? Eu brinquei com o vai que cola, mas é um lance de que vai reduzir custo para a empresa, entendeu? Sim. Vai não só custo financeiro, mas de tempo também. A pessoa vai ser mais plug and play para a próxima, né? Sim. Mas aí é legal, né? Acho que as empresas que têm mais maturidade para lidar com isso colocam os requisitos imprescindíveis separados dos desejáveis, né? Isso aí. A gente tem uma oportunidade lá que a pessoa precisa falar o inglês. Isso daí é primordial, né? E ter as outras tecnologias. Só que hoje, pela necessidade, eu prefiro muito mais por conta da pessoa que tem o inglês que consegue se comunicar do que o hard skill, porque eu consigo treinar lá depois. Então, hoje, está contratando para essa tecnologia a pessoa que fala o inglês. Apesar de não ter tanta experiência, talvez, na tecnologia, que eu vou conseguir trazer aqui para casa e trabalhar. Vai treinar mais rápido. O inglês ela já está rodando com o pessoal lá de fora, beleza. Aí começa a colocar curso para ela fazer e ela vai se desenvolvendo, vai se preparando cada vez mais. Mas a necessidade que eu tinha ali, ela foi atendida. Entendeu? Então, tem algumas
tecnologias que a gente sempre tenta trazer isso, né? Que aí, como eu falei, é uma skill que ela tem, mas o hard skill eu consigo treinar e para mim é tranquilo, então trazer uma pessoa assim. Outro ponto que eu queria perguntar também é a questão da idade, né? Que eu vejo muito, não só dos colegas, mas das pessoas com quem eu converso. A Vanad, ela é mais aberta para isso, porque, né, a gente já sabe, ela tem os programas de inclusão, muitas empresas, né, estão começando com esse programa de inclusão, mas do mercado, muitas pessoas se questionam, eu também me questionei na época, porque eu pensei, poxa, já passei dos 20 e tantos, eu trocar agora, será que a empresa vai me contratar? Será que meu prazo de validade já venceu? Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre a questão de idade, porque as pessoas pegam nisso, né? Sim, Poxa, será que eu ainda estou em tempo? Acho que sim, para tecnologia isso tem caído por terra, vamos dizer assim, né? A gente vê, porque muitas pessoas estão fazendo a virada de chave. Tem advogados que, sei lá, de 20, 30 anos de experiência aí que, quer ir para tecnologia. E isso é legal, né? Isso é bom. E a gente é super aberto para tudo e para todas as pessoas, né? A gente tem nós temos programas específicos, né, para pessoas que 50 a mais, 40 a mais, né? Então, eu acho que hoje a tecnologia é para todo mundo, independente do que você do que você busca, né? Da sua idade, para todo mundo. Então, se você tem um desejo, se você tem a vontade de ir, vai, faz o seu curso, né? Tem algumas empresas que ainda, né, estão naquelas caixinhas, né, que estão começando a olhar, abrir um pouquinho as portas, mas lá na Vanad a gente consegue trazer todo mundo, a gente consegue ter essa diversidade legal. E assim, é um nicho, né, vamos dizer assim, difícil também, porque você não encontra todo mundo que, né, 50 a mais, principalmente mulheres, né? Então a gente não encontra, mas a gente sempre tenta trazer pessoas, sempre tenta fazer programa para aquelas pessoas, para que essas pessoas consigam entrar na Vanad e em outras empresas também. Queria fazer um comentário que eu acho que é importante lembrar, a gente falou sobre isso lá no comecinho da conversa, por algum motivo que a neurociência deve explicar, né? A ficha caiu para mim agora, e assim, não tem nada de vídeo no seu LinkedIn, né? Você em vídeo no seu LinkedIn. Agora vai ter esse episódio. É um negócio que eu achei importante, né? Sim. Que aquela pergunta que eu fiz lá no começo para o Thiago, né? Até para saber o quanto a gente está atual em relação a isso, né? Ementa do curso de Soft Skills da faculdade, né? Da Impacta. O quanto realmente o LinkedIn é algo tão importante quanto currículo, quanto o vídeo minuto. O vídeo minuto, puta, para mim é assim uma coisa que eu levanto essa bandeira por ter vindo né, por ter empreendido quase 10 anos aí com produtora de vídeo e gostar muito da linguagem de vídeo. Eu levo muito isso para os alunos, né? Eu falei da atividade contínua, né? A gente tem hoje, nessa última turma que eu estou trabalhando, eu trabalho com a primeira atividade contínua, é um vídeo de 1 minuto de autoconhecimento, onde a pessoa ali se apresenta, seguindo inclusive aquele enneagrama que a minha consultoria desenvolveu e tal. E aí a gente forma um grupo, e esse grupo na atividade 2, 3 e 4 vai versar sobre o assunto, vai fazer um trabalho, vai apresentar, inclusive com apresentações de formato diferente, usando PowerPoint, usando folha de papel e tal. Um cara falando sozinho, pelo grupo, várias pessoas falando e tal. Então, tem um lance de exposição ali, né, que é o fio condutor das atividades 2, 3 e 4, né? Mas a atividade 5 é um vídeo minuto, que é o que eu trato como um marketing pessoal. Sim. Que a pessoa ali se apresentar em um vídeo, 1 minuto e tal. E até o próximo episódio que a gente vai fazer vai ser com uma aluna que está num programa da Scania, e que a triagem que a gente fez dentro da faculdade para encontrar as pessoas que a gente recomendaria para a Scania passou por um vídeo minuto. É a forma que eu encontro hoje de conseguir lidar com a dimensão das coisas, né? De precisar falar com muita gente e tal, aí pra você ganhar tempo, você pede para mandar um vídeo minuto e tal, e ali você entende, saca muito da pessoa, né? Então, eu acho que é um ganho enorme, assim, tipo, tem que ter você em vídeo. É sério, tipo,
pô, começa com o podcast de hoje, ou um corte. Faz o cortezinho lá, né? Até o YouTube hoje te permite fazer um corte de minuto e tal. E posta o episódio, posta um corte, alguma coisa que você acha que te descreve, que você está colocando ali a tua personalidade naquela fala. E fica ligada nessas oportunidades lá dentro da faculdade mesmo. A gente vai fazer agora, por exemplo, essa semana a gente vai gravar uma mentoria em grupo, com um grupo de calouros que está chegando esse semestre lá. Então, assim, pô, sou um entusiasta de vídeo e estou tentando trazer pra caramba o vídeo, e eu acho que ajuda muito a vida do recrutador, né? Ajuda. Coisas em vídeo daquele candidato, né? Sim, é legal porque você consegue ver um pouquinho da personalidade ali, né? Não é uma coisa real, mas tá ali, né? Você consegue ver como a pessoa se desenvolve, como ela fala e tudo mais. E você já chega mais que preparado para conversar com essa pessoa. Eu falo assim, gente, postem tudo no LinkedIn de vocês, coloquem todos os projetos, programas. Eu dou dicas lá de carreira também sobre TI. Eu acho que é legal, é importante vocês fazerem isso, porque, né, tem aquele algoritmo, né, do LinkedIn, ele vai começar a trazer coisas para você do que você está fazendo, né? Você quer entrar numa empresa, né, começa a postar algumas coisas, começa a seguir essa empresa, pessoas que são dessa empresa, né? E segue, manda mensagem para elas, acho que não tem nenhum problema, mas compartilhem as informações. Não sejam, né, James Bond aí, né? Não deixe todos os projetos como um secreto para você. Comece a disparar, comece a publicar, que as pessoas vão ver que vocês estão utilizando e que vocês estão fazendo a sua parte. E aí, de repente, chega uma vaga que é para você, a pessoa está recrutando você e vai dar certo, né? É engraçado, vocês falando agora que eu pensei nisso. Eu acho que o LinkedIn, pra gente, né, que tá fazendo essa transição de carreira, fica muito na dúvida, o que eu coloco no meu LinkedIn? O que eu coloco ali para chamar a atenção do recrutador, para trazer o interesse dele? E pra gente também, eu acho que um outro ponto que é muito pouco falado, por exemplo, pra gente que já fez a transição de carreira, tá, a gente já entrou na área da tecnologia. Eu faço mais nada. E aí o que eu faço agora? O que eu coloco no meu LinkedIn? Porque eu falo por experiência própria. Eu me deparei com isso olhando o seu LinkedIn. Falei, poxa, nossa, é verdade, faz muito tempo que eu não atualizo, só que o que eu vou colocar agora? Eu já fiz a transição, certo? Mas o que eu preciso colocar, o que eu preciso compartilhar, entende? Como que eu lido agora com essa nova rede social? Porque é muito forte, não só na tecnologia, um LinkedIn é uma ferramenta muito forte. Só que a gente não sabe muito ainda como lidar com ela. Aí vocês estão falando, coloca um vídeo, né? Você vai em eventos, não vai? Você não se interessa aí, vai atrás de palestras. Eu coloquei um evento de segurança, mas teve uma outra coisa que eu pensei, poxa, será que vale a pena colocar aqui? Eu participei do MEC, né, do nosso curso, da entrevista com o MEC, e eu fui uma das pessoas que ajudou a Impact a ganhar, acho, 5 estrelas em cibersegurança. E aí o meu amigo, poxa, posta lá, cara, é fundamental. Aí, eu nem preciso responder. E eu pensei, mas não faz sentido. Tá vendo? O Impacta Conecta é um ponto de autoconhecimento aqui, ó. Você se descobriu sozinha. Você fez a pergunta, você achou a resposta. Nossa, mas às vezes que nem lá na descrição do meu LinkedIn, que eu quero fazer transição de carreira e tudo mais. Aí eu penso, poxa, agora eu fiz, e agora? E agora? Eu acho que muitas pessoas também estão nesse e agora? Eu fiz, tá, lindo, e agora? Acho que seria bom vocês estar, né? Mais alguns toques, eu adoraria também. Mas alguns conselhos para as pessoas que conseguiram e agora não sabem como estruturar nesse novo formato que agora ela se inclui. Eu acho que é o que o Marcelo falou, né? Se você participa de eventos, se você participa de sei lá, um bootcamp, coloca lá. E aí vai muito do que você quer para sua carreira também, né? Eu sigo muitas pessoas no LinkedIn aí, desenvolvedores, que, por exemplo, tem um cara que eu sigo lá, esqueci o nome dele agora, que o cara é fera em JavaScript. O cara coloca codificação, ele ensina codificação lá da casa dele, e o cara tá dando palestra, o cara tá super bem, né? Mas assim, vai depender muito do que você quer. Poxa, eu quero deixar meu LinkedIn aquecido, vou colocar um evento que eu fui, vou colocar esse projeto que eu fiz, que eu participei, vou colocar um videozinho de 1 minuto lá. Então, essas coisas que vocês vão participando, é super importante você colocar.
Mesmo que você não queira, quero ser o cara do LinkedIn, top recruiter lá e tal. Mas começa a colocar essas coisas para que você também encha de informações o seu LinkedIn, porque você está na carreira agora, né, de TI. Mas essa carreira não parou aqui, ela vai continuar. E aí, como que ela vai continuar, né? Você desenvolver, pode ser que você se encontre numa... Poxa, eu quero desenvolver essa tecnologia aqui, quero trabalhar com isso. Então, vocês postando essas informações aí de cursos que vocês fazem, tudo, é super importante vocês continuarem fazendo isso, né? E acho que essa é a dica aí que eu posso dar para vocês. E eu acho, aí, Thiago, por favor, me corrija se eu estiver errado, porque realmente eu acho. Então, aproveitando a presença do Thiago aqui para jogar aqui, que cabe também no LinkedIn interesses que você tenha que sejam correlatos, assim, entendeu? Então, além do universo aí da tecnologia, defesa cibernética, que é a tua praia, PMO, que é o que você está trabalhando e tal, sei lá, eu vou puxando a sardinha para minha paixão, que é habilidades comportamentais, desenvolvimento humano, fez um curso sobre isso, participou de um evento, chegou lá no final, pediram para dar depoimento. A gente faz workshops pela minha consultoria, a gente sempre pede no final, quem quer dar um depoimento, quem quer falar alguma coisa e tal. Depois a gente pendura lá no nosso site, mas a pessoa pode usar para ela, né? Pô, estive aqui no workshop e tal, aprendi isso, desenvolvi aquilo, vivi a experiência e tal. Nesses workshops de desenvolvimento humano que a gente faz, é muito comum ter gente que lá no final se emociona, que tem uma sacada que nunca tinha tido na vida e tal. Então, tem uns momentos ali que são muito genuínos. E quem vai ver aquele vídeo vai ver, cara, tem muita verdade isso daí, né? Sim. Então, assim, às vezes tem algum outro tema. Não estou falando você pegar alguma coisa que é um hobby, um esporte radical, uma coisa que não tem nada a ver com carreira, porque o LinkedIn é um meio de carreira. Mas pega esse front, por exemplo, de desenvolvimento comportamental, pô, tem cursos infinitos aí para fazer, e que você vai participar de workshop, vai participar de vivências que envolvem viagens. Agora a gente está bolando produtos ali pela consultoria que envolvam a imersão de um final de semana transformador e tal. E a gente viu que é muito diferente você fazer um programa, tipo, tem programas que a gente faz em company que começam com um workshop de ignição, que é um dia inteiro. Assim, uma coisa é você fazer um programa, outra coisa é você fazer um programa onde as pessoas ficaram juntas um dia inteiro ali, vivendo aquele dia, almoçando, tomando café e passando o dia inteiro junto e tal, e começa com o exercício de autoconhecimento, termina com o exercício de autoconhecimento. Tem pessoas que trabalham na mesma área, pegam clientes tipo Itaú, que a pessoa trabalha lá há 10 anos. Às vezes o cara que senta do lado está há 7, 8 anos trabalhando junto ali e não tem a menor ideia de quais são as habilidades comportamentais natas, potenciais e frágeis daquele ser humano, às vezes nem da dele. Então, assim, vive uma experiência dessa e aí, negócio transformacional e tal, e aí o programa flui dentro da empresa nas semanas de continuidade, 2 meses geralmente, de uma forma muito mais interessante. E aí hoje em dia a gente está começando a criar produto para fora do mundo corporativo, para a pessoa física. Fala, se o cara vive um final de semana transformacional, não um dia, for um final de semana inteiro, pode ir com a esposa, com o marido, com um filho, com um amigo, com seja lá quem for, que vai ajudar a levar isso para a vida pessoal, né? Porque você tem alguém depois para ir trocando ideia sobre alguma prática que aprendeu de meditação, de autoconhecimento, enfim, será que isso aí... Então a gente está nessa pista. E aí, esse final de semana, ele é um negócio mais social, entendeu? Envolve ali uma cidade diferente, um cenário diferente e tal. De repente, rende um tipo de imagem que chama atenção no LinkedIn, porque não é comum. Então você se destaca porque alguém vai bater um olho, vai ver um vídeo e vai falar, será que isso aqui tem a ver com o trabalho? E aí quando clica, apesar de estar ambientado num cenário mais de lazer, vamos dizer assim, está falando sobre coisas que são fundamentais no dia a dia de um squad, né? De uma equipe de trabalho complementar. Sobre autoconhecimento, sobre empatia, sobre sociabilidade, né? Sim. Então, é um exemplo, assim. E eu acho que você vai bem em vídeo, você devia explorar isso. Legal. Não sei, né? É uma coisa que é importante, eu acho que vocês comentaram, que acho que todo mundo às vezes se pega um pouco nisso.
às vezes a gente no presencial é totalmente diferente daquilo que a gente mostra, né, nas redes sociais ali, no LinkedIn e tudo mais. Eu pude experimentar isso na festa da empresa da Vanat, teve a nossa festa do final de ano. E é engraçado que na festa todo mundo me reconheceu. Gente, desculpa. Mas eu não reconheci muitas pessoas porque a gente presencialmente é super diferente, né? E aí eu andando com meu amigo, ele falou, caramba, meu. Eu falei, quem foi ele? Meu, você parece uma prefeita. Todo mundo falando com você, todo mundo te conhece e tudo mais. Eu nem sabia que você tinha essa habilidade toda. Porque não aparenta, né? Não tem, eu vejo você assim nos lugares, não aparenta. E aquilo me pegou, eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, da sociabilidade, da gente talvez mostrar para fora que a gente tem esse comportamento, que a gente tem essa qualidade, porque a gente é tão natural, que nem eu tô conversando aqui com vocês, para mim é tão natural que às vezes a gente esquece que talvez seja bom mostrar isso. Sim. Acho que às vezes o pessoal também, às vezes se peca muito. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade, principalmente quando tá meio jovenzinho assim demais, sabe? Acabou de sair do ensino médio, entrou na faculdade e tal, e aí a gente se conheceu numa época de pandemia, né? Foi. A aula era online e tal, e apesar do meu esforço no sentido de, olha, a gente vai estudar inteligência emocional, um dos 5 pilares da inteligência emocional é a empatia. É um gesto de empatia ligar a câmera, que o professor está aqui com a câmera ligada, meio que falando sozinho, e você foi, acho que, a primeira a ligar, né? Você vê como essas coisas marcam, né? Sim. E não só foi a primeira a ligar, como depois Flávio, Jaime, outras pessoas começaram, o Leandro, começaram a participar da aula e tal, mas toda a aula você estava com a câmera ligada, você participava, você interagia. Então, assim, eu acho que você citou o lance da pandemia logo no comecinho dessa conversa, né? Então, assim, a pandemia, ela trouxe alguns efeitos colaterais muito positivos, né? Todo mundo fez um curso, não do ponto de vista de aprender a usar, mas do ponto de vista de se acostumar a usar Zoom, Meet, todas as ferramentas, que até então era, putz, mas tem que ser por Zoom, mas é chato, aí agora acabou chato. Todo mundo está à vontade com isso e tal. Então, mas tem os efeitos colaterais negativos também, que é esse lance de você perder, né, a expressão facial e mesmo essa questão da empatia, de falar, pô, o cara tá com a câmera aberta aí e tal, falando com um monte de fotinho, né, deixa eu abrir câmera e tal. Então, eu acho que você tem essa facilidade e para quem já tem, que nem você, tem que explorar. E para quem não tem, tem que começar a praticar, meu. Tá numa faculdade, a faculdade pede para fazer atividade presencial. Pô, na aula passada, a gente bateu palma aí para um aluno que travou durante uma apresentação, você acredita? A gente eram apresentações em grupos, e aí em um dos grupos, um aluno que já tinha tido dificuldade em apresentações anteriores, estava com um dos 3 oradores, um grupo de 6, ou seja, ele não precisava necessariamente ter chamado para ele essa responsabilidade, e ele chamou a responsabilidade para ele, mas por alguma questão psicológica deu uma travada. Sim. E aí os membros do grupo, eu e tal, tentamos ajudar, ele destravou, foi. Aí teve todas as apresentações e no final eu fazendo um balanço geral do que tinha sido aquela noite, um dos alunos percebeu e falou, pô, eu achei que foi um gesto de superação ali e, pô, merece ser percebido. E aí, pô, pedi uma salva de palmas e todo mundo... né? E isso reforçou. Então, se aquele cara já teve a coragem de fazer uma apresentação, inclusive ele morou muitos anos no Japão, e tem até um lance de língua, sabe? Da mente tá meio que acostumada com outro idioma e tal. Pô, ele tá aproveitando o espaço ali para treinar no treino, não para treinar no jogo, né? Então, sei lá, acho que é a minha última dica. Queria pedir para vocês aí uma dica final, um comentário final, para a gente fechar esse papo aqui e para eu mandar um recadinho aqui para quem assistiu a gente até aqui. Ô, Nick, primeiras vezes. Bem, a minha dica seria usar mais, porque às vezes a gente fica muito inseguro. Usar mais o quê? Usar mais. Ousar mais. Usar mais. Boa. Porque a insegurança, ela mina muitas vezes as nossas capacidades. Então, acho que de todos os tópicos que a gente tratou aqui, de se inscrever na vaga,
de colocar isso no LinkedIn de uma forma, é sempre uma iniciativa nossa. Então, não ficar tão preocupado assim em atender 100% do que você acha que deveria. Porque às vezes a gente fica toda... Nossa, eu preciso encaixar 100% na vaga, eu preciso atender 100% do que o recrutador me pede. Se não for 100%, não vai dar certo. Não, porque eu falo isso pelo próprio processo de recrutamento da Vanad. Lá tinha algumas dinâmicas, né, que a gente precisava acertar ali um cálculo de um desafio e tudo mais. E na cabeça de todo mundo, passava quem acertava. Quem acertar vai passar, se você não for excelente, você não vai. E eu falo por experiência própria, eu não acertei. Eu não acertei, eu não fui 100% excelente em tudo. Nas perguntas de, por exemplo, português, tinham 5, poxa, não acertei as 5. Então, às vezes, a pessoa fica, se não for 100%, não funciona. E aí eu acho que as pessoas deveriam se preocupar menos com esse tipo de comportamento de estar se esforçando sempre em ser o 100% e esquecer de trabalhar as outras coisas. Tava todo mundo tão preocupado em demonstrar ali a capacidade que ele tinha para acertar aquilo, que esqueceu do companheirismo. Foi uma das dinâmicas que teve, né? Todo mundo ali preocupado em acertar e acertar. Eu, por mim mesma, falei, nossa, mas ninguém se conversa aqui, gente. Eu mandei no chat. Eu falei, nossa, né? Ninguém se conversa, vamos ajudar, vamos... É uma coisa, dá pra fazer em grupo, a gente está aqui em grupo. Eu acho que o intuito é esse, fazer em grupo. Então, eu acho que seria uma ótima dica pro pessoal. Legal. Ótimo. Bom, primeiramente agradecer aí pelo convite, né? Acho que foi super legal esse nosso bate-papo. Uma dica que eu posso dar para o pessoal que está assistindo a gente aí é continue se desenvolvendo no que vocês estão fazendo. Eu acho que é super importante vocês traçarem, né, o caminho. Super importante também, como a gente comentou aqui, né? Colocar no LinkedIn as coisas, você bater isso na tecla, né? Apareçam no LinkedIn, coloquem suas informações, né? Para que nós, recrutadores, né? Aquelas pessoas que estão buscando o perfil de vocês, encontrem isso e tenham as informações necessárias lá. E não desistam, acho que tecnologia é algo muito, muito orgânico, né? Muito vivo, então você tem que aprender, você tem que correr atrás, mas não pode desistir. Eu acho que é um caminho às vezes um pouco difícil e tudo mais, mas no final acho que vai valer a pena todo o esforço que você fez, todas as coisas que você colocou no LinkedIn, que você publicou, que você foi atrás, eu acho que vai fazer sentido no final. E eu acho que é isso. Obrigado aí pela oportunidade de estar ajudando aqui vocês, ajudando todo mundo aí a ter mais um pouquinho de conhecimento e experiência aí. Pô, eu que agradeço aí. Super obrigado pela presença, Thiago. Super obrigado, Monique, por ter vindo também. E, pô, a dica aqui acho que tá óbvia pra mim, né? Peçam amizades a Monique pro Thiago no LinkedIn. Manda uma mensagem, isso é uma coisa que talvez pouca gente aproveita, né? Que é, ao invés de simplesmente pedir para conectar, colocar ali uma mensagem, vi vocês no Conecta e queria trocar alguma ideia. Enfim, acho que é uma oportunidade não só de buscar conexão, mas de puxar algum assunto, né? Eu espero que vocês se mantenham conectados, né? Daqui para frente, mas tem tanta gente que vai assistir esse vídeo aí, né, que é mais do que uma sala de aula, né? Geralmente a gente tá ali numa sala de aula, você conhece 3, 4, 5 pessoas que sentou do seu lado e tal, né? E a gente não percebe que hoje a gente vive num mundo aí muito mais tecnológico, onde essas conexões podem ser muito mais... pode ser exponencial, né? Você pode aproveitar melhor as ferramentas que o mundo tem, né? Inclusive para participar aqui do Conecta, usando o recurso de vídeo que eu falei. Manda um e-mail para nucleodecarreiras@faculdadeimpacta.com.br, do seu e-mail da Impacta, com o título Eu no Conecta, e aí manda um videozinho de 1 minuto contando pra gente quem é você, por que seria legal a gente te convidar para vir aqui bater papo nesse podcast. Muito obrigado pela atenção, obrigado de novo, Thiago, obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau.